noite, tudo bem com vocês? Ótima tarde a você que nos acompanha. Muito obrigada pela sua companhia e seja muito bem-vindo ao nosso programa. Hoje vamos ter um bate-papo super importante sobre abandono afetivo. Um tema que tem ganhado cada vez mais destaque nos últimos tempos. E no artesanato vamos aprender a fazer pintura criativa em MDF. Tudo isso você acompanha a partir de agora aqui no nosso programa. Tem dúvida sobre esses temas? Já pode mandar sua pergunta pra gente no nosso WhatsApp. DDD 11, número 3337-5886. O número que aparece aí na sua tela. Eu sempre lembro que você também pode assistir ao nosso programa no site hittv.com.br. Siga a gente nas redes sociais, a Hit, o nosso programa e também a mim, Maria Clara Leite TV, no Instagram. Hoje a gente começa com um bate-papo sério, assunto sério. Bora falar de abandono afetivo. Nem todo mundo sabe o que é isso e quais são os direitos da vítima que sofre esse tipo de abandono. Para falar sobre esse assunto, nosso convidado de hoje é o doutor Daniel Oliveira, que é advogado especialista em direito de família. Muito obrigada pela sua presença. Prazer te conhecer, doutor. Muito prazer, Clara. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com você hoje. Nós é que agradecemos porque precisamos esclarecer, né, doutor? Alguns assuntos, nem todo mundo conhece, né? Apesar que é um tema que vem ganhando cada vez mais destaque, existe projeto de lei sobre esse assunto, né, atualmente, mas nem todo mundo exatamente sabe o que é abandono afetivo. Explica pra gente. O abandono afetivo é aquele não ato de um pai ou de uma mãe para com o seu filho, ou seja, é aquele pai que é negligente na criação do seu filho ou aquela mãe que é negligente, não acompanha o seu filho na escola, não sabe do dia a dia do seu filho, não tem interesse em participar da vida ativa do filho, não vai a um esporte, não comparece em nada do filho e, inclusive, deixa de fazer as visitas que, teoricamente, seriam obrigatórias do pai com o seu filho. Ele praticamente não tem interesse nenhum na vida do seu filho e daí ele acaba cometendo esse abandono afetivo. A gente só consegue visualizar isso quando o casal é separado? Ou acontece também quando o casal é casado? Olha, tem algumas pessoas, por conta de profissões e tal, acabam ficando mais distante da criação dos filhos. Mas eu acho que quando o casal está junto é mais difícil de ocorrer. Acaba acontecendo quando um filho tem uma residência na casa da mãe ou do pai e o outro acaba deixando de fazer aquilo que deveria fazer. Então ele acaba causando esse abandono para com o filho, que é terrível em questão psicológica desse filho, para o crescimento dele, pode causar problemas para essa criança. Então, a gente tem que tentar evitar essas ocorrências. Não é um crime, mas existe um projeto de lei que visa criminalizar esse ato. Ao contrário do abandono material, que seria deixar de prover o sustento alimentar do filho, dinheiro para pagar as despesas do filho, esse sim tipificado pelo Código Penal, o abandono material seria... o afetivo. O abandono afetivo, ele vem, na verdade, para... não como um crime, mas como uma indenização para aquela criança, entendeu? Como o genitor deixou de prover essa atenção para o filho, você entraria com uma ação indenizatória e cobraria na forma de indenização este não cuidado do pai com o seu filho, mas não é crime ainda. E veio esse projeto de lei que quer criminalizar o abandono afetivo, que eu acho que está correto. Acho que está correto, então, criminalizar. Sim. Tem que criminalizar para tentar coibir um pouco essa atitude que acaba causando muitos transtornos para a criança, né? Se criminalizar, prisão, detenção de 6 meses a 2 anos, é isso? 2 anos, é um crime de menor potencial ofensivo, acaba não dando uma prisão efetiva, mas o genitor vai ter que cumprir serviços comunitários, provavelmente em algum abrigo, alguma coisa, para mostrar para ele a importância que é você dar um cuidado, uma assistência para com as crianças, para com aquele que você deveria dar o sustento e prover uma atenção, né? E aí a indenização, doutor, varia? Como é que funciona? Essa é uma questão complicada. A gente costuma até, às vezes, desencorajar nossos clientes a entrar com esse tipo de ação. Porque é uma ação geralmente ordinária, ela é demorada, é uma ação comum. E por conta disso, a demora é tão grande e a indenização é baixa. Então acaba gerando uma expectativa que acaba sendo frustrada lá na frente. Só para a gente ter uma ideia, assim. Você pensa em coisa de 5, 10 mil reais.
10, 15 mil reais. É tão difícil condenação maior em nosso judiciário, que é geralmente nesse patamar que eu tenho visto decisões. Então, imagina você, Clara, você entra com uma ação, seu filho está abandonado, o pai não visita há meses, o pai ou a mãe, tá? Porque pode ser a mãe também. Sim. Não visita há meses, não quer saber do filho, e daí você entra com uma indenização tentando ter alguma garantia, algum valor por conta desse abandono para poder fazer com o seu filho, e o juiz vai lá e dá 5 mil reais, uma indenização que você vai receber depois de 5 anos, se conseguir achar bens do pai. Então, é muito frustrante, né? Acaba sendo mais traumático até, né? Trabalhoso. Trabalhoso, traumático para a criança mesmo, né? Se estiver envolvida. Sim, com resultado prático não tão adequado, entendeu? Ou não tanto aquilo que você esperaria para quem comete um ato tão grave. Porque eu acho que é grave você deixar de acompanhar o crescimento do seu filho. E muito triste também, né? Negligência, né? Negligência. Mas é muito triste emocionalmente para a criança, né? Imagina não ter o contato da pessoa tão importante para ela, né? Com certeza, e ainda mais nessa fase, né? Na infância. Com certeza, que precisa tanto, né? Sim, para se estruturar, né? Sim. E acabam ficando traumas nessa fase da vida que vão se estendendo para o resto da vida, né? Chegam à fase adulta. Com certeza. Eu acho que até agora, pensando aqui numa indenização boa, seria custear esse tratamento psicológico para a criança, para o pai que causa isso, porque No mínimo. É uma coisa que acaba abalando a criança pro resto da vida, né? E até isso que eu gostaria de saber, para provar esse abandono afetivo, precisa do que exatamente? E essa seria a questão. Precisa provar que existem efeitos já, né, traumáticos mesmo nessa criança? É uma questão complicada, porque hoje em dia você falar em acompanhamento psicológico é tão difícil para uma pessoa de bairros mais periféricos, uma condição social mais simples. Então seria ideal ter um acompanhamento dessa criança para entender o que esse abandono poderia causar nela. Não é muito comum, as famílias mais ricas têm, né, mais abastadas têm esse tipo de acompanhamento, mas como não é muito comum, não dá para você obrigar a ter um acompanhamento. Mas com certeza, depois que você entra com a ação, pode ser que o juiz peça uma avaliação psicológica na criança. Para entender até, não é a ideal, não é a que acompanha ela por um longo período, mas vai ver naquele momento o que aquela situação pode ter causado para a criança. Isso sim pode acontecer. Doutor, quem comete o abandono afetivo? São só os pais? Se essa criança é cuidada por avós, por exemplo, não tem os pais, isso também configura? Olha, o abandono afetivo é causado por aquele que deveria ter o dever de cuidar daquela criança. Pode ser os pais, normalmente são os pais. Mas pode ser o irmão, pode ser o avó, dependendo de quem ficou na responsabilidade de cuidar daquela criança. Não são todas as crianças. Não é questão de guarda, é questão de quem tem responsabilidade sobre aquela criança. Tem criança que não é cuidada pelo pai, é cuidada pelo avô. Então, se essa é a realidade dele, e é o avô e a avó, e daí o avô acaba se ausentando, ele pode, teoricamente, causar esse abandono afetivo. Mas, normalmente, é o pai ou a mãe que não visita. E no caso dos filhos com pais idosos, também tem isso ou não? Pode haver isso, mas daí seria abandono do idoso, né? Que você quer dizer. Sim, aí assim, abandono. Mas configura como abandono afetivo, não? Aí você teria que provar, como não tem lei que prove, que considere crime o abandono afetivo, eu acho na questão da indenização, se você conseguir provar que houve realmente um abandono com esse idoso, sim, é possível também. Ao contrário, né, do filho com o seu pai idoso. Mas uma vez que venha criminalizar? Uma vez que venha criminalizar, aí fica mais fácil tipificar. Daí a autoridade policial vai fazer a investigação que tem que fazer para ver se realmente ocorreu aquele abalo psicológico, né, por conta daquele abandono, ou se realmente o abandono ocorreu, né? É uma ação de difícil prova, né? Você vai conseguir provar mais quando você, reiteradas vezes, o pai deixa de visitar a criança quando deveria visitar. Então, ele tem aquele direito de visita a cada 15 dias, né, que os pais gostam, e só visita a criança a cada 15 dias, e às vezes nem aquilo ele faz. Então, ali ele acaba cometendo um abandono afetivo bem declarado, assim mesmo. E daí existem os outros, que seria você ficar muito tempo sem acompanhar a criança numa escola. Eu acho que a união de vários fatores você consegue configurar o abandono afetivo, entendeu? Só não ir na escola não é. Só não ir no médico talvez não seja. Mas não ir na escola, não fazer as visitas, não ir no médico, junta tudo, é um pacote para comprovar que aquele pai ou aquela mãe não acompanha seu filho, não tem interesse
e o abandona para outra pessoa cuidar, a sua ex-esposa ou ex-marido cuidar, e ele não tem interesse nenhum em cuidar do filho, e daí sim está configurado o abandono. Tem situações em que o conselho tutelar busca pelos pais, né? Porque talvez esteja havendo um abandono afetivo de ambas as partes, do Sim. pai e da mãe. Às vezes um casal ali que é casado, mas não comete negligências ali com essa criança. O abandono afetivo configuraria aí nesse caso? Sim, existe inclusive o abandono de incapaz, né? É gozado porque eu sou de uma época que as crianças ficavam, e as outras crianças com 8, 9 anos, ficavam sozinhas em casa. Sei como é. Hoje, Também era hoje assim na não minha é época. mais uma realidade, é muito perigoso. Mas em alguns lares mais periféricos também, mais pobres, que a pessoa tem que trabalhar o dia inteiro, não tem o que deixar, acaba ficando com uma irmã de menor de idade e tal. Sim. Não é adequado e é proibido hoje. Você não pode deixar uma criança sem alguém maior de idade. Sim. Então ocorre com menos frequência, mas sim ocorre. E daí é uma questão mais séria, porque se o Conselho Tutelar começa a verificar que aquela criança tem ficado muito tempo sozinha e corre risco ali no local que ela está, aquele pai, aqueles pais podem perder sim o poder parental sobre aquela criança. E daí tem que abrigar a criança e pode até ser colocada, perder totalmente o poder e ser colocada para adoção. Então a gente tem que ficar em cima, não pode deixar eles de lado, tem que ter algum responsável, pelo menos. E, por exemplo, assim, né, na escola, você falou no caso de deixar a criança sozinha. Sim. Mas, por exemplo, hoje a gente vê muitas escolas que entram em contato com a família e falam, ó, seu filho não está progredindo aqui na escola, precisa fazer um acompanhamento psicológico, muitas vezes encaminha para algum órgão da própria prefeitura daquela cidade, né? E, às vezes, são pais que não participam de reuniões escolares, aí tem um encaminhamento para um órgão da prefeitura da cidade para fazer um acompanhamento psicológico com um psicopedagogo, enfim, para entender questões ali daquela criança. Se esses pais não fazem isso, não levam para esse acompanhamento, se não vão às reuniões da escola, tudo isso pode configurar como crime de alguma forma? Pode sim. Você, como pai, você tem todos esses deveres. Se a escola indica mais ainda, assistente social vai ser indicado para ir na sua casa, acompanhar aquele crescimento daquele jovem e para coibir algumas situações de gravidez muito prematuras e relacionamentos abusivos dentro de casa e controlar para ver se a criança está sadia naquele ambiente. Então, de alguma forma, principalmente nas escolas estaduais, eles fazem encaminhamento para o CAPS e tal, mas olha, a experiência que eu tenho é que é muito difícil o atendimento, mesmo tendo esses centros. Você conseguir marcar uma hora é muito difícil, o acompanhamento é muito complicado e a exposição desses jovens naquilo tudo, naquela realidade deles ali é muito grande. Então, às vezes, muitas das coisas que talvez a gente pense que não é tolerado aqui mais nas regiões mais centrais, lá eu percebo que tem uma certa tolerância. Porque o que acontece são coisas assim que a gente nem imagina, entendeu? Criança engravidando com 13 anos, a violência, já sabe, a exposição à exposição sexual, a exposição a esses assuntos mais de adultos, né? É muito cedo para essas crianças. Então, todas as questões são muito complicadas, mas acaba se entendendo que a exposição é grande nesses locais e daí os assistentes sociais acabam agindo um pouco mais... não digo tranquilo, mas entendendo a situação daquele local que ele trabalha, né? É individualizado, né? É individualizado. Cada situação é uma situação diferente. E cada família tem um problema determinado. Sim. Então, ele precisa analisar se aquele problema é gravoso a ponto de ter que retirar aquela criança daquele convívio. Doutor, conheço muitas situações em que o pai ou a mãe, né, aquele que é detentor da guarda da criança, cuida mais da criança, mas aquele outro que não, né, que só tem a visita a cada 15 dias daquela criança, acaba até fazendo essas visitas, né, ou pegando a criança para essas visitas, mas aí, ao invés de ficar com essa criança, naquele final de semana, acaba deixando com uma avó, com um tio, né? Então, assim, pega como se estivesse cumprindo a sua obrigação de pai ou de mãe, mas não oferece, né, todo esse carinho, esse tempo realmente que deveria oferecer à criança. Se isso for provado, é abandono afetivo? Eu acho mais Como provar? Eu acho mais difícil de provar essa situação.
Porque, na verdade, ele está exercendo o direito de visitas dele. Se ele está exercendo adequadamente ou não, cabe a ele entender e a criança, a relação, ou até a mãe ver e tentar conversar com o pai para tentar melhorar esse tipo de relação. É uma situação muito comum, a gente vê demais. E ainda essas pessoas, às vezes, pegam a cada 15 dias, ainda reclamam e falam, ó, estou fazendo a minha parte, ainda pego a criança e dá um tempo, né, para a mãe ou para o pai que fica com a criança o tempo inteiro. E quando fica, não faz com qualidade. E é uma pena, porque é tão gostoso ficar com nossos filhos. Eu tenho a minha filhota que eu amo tanto. Sim. E eu adoro gastar o meu tempo, sabe, que eu tenho disponível com ela. É tão difícil, a gente trabalha tanto. Então, quando a gente tem esse tempinho e consegue ficar, é tão gostoso. Então, fica mais na questão de lamentar mesmo a conduta, sabe? Eu acho que você tem a oportunidade de ficar tão bem com a criança, aprender coisas com ela e você está deixando de ganhar tempo. Depois elas vão estudar fora, vão para faculdade, outra cidade e tal, você nunca mais vê essa criança com qualidade, entendeu? Não dá nem para pensar, né, doutor, de ficar longe dos nossos pequenos. Não dá nem para pensar. Gente, estamos aqui batendo um papo sobre abandono afetivo. Tem dúvida sobre esse assunto? Pode mandar sua pergunta no nosso WhatsApp, DDD 11, número 33375886. 33375886 é o nosso número para você participar aqui desse nosso programa. Doutor, só para ficar bem claro, então, o casal se separa, como é que funciona? Hoje em dia, lógico, você vai poder fazer uma separação consensual ou litigiosa. Consensual é ideal e é o que eu sempre tento buscar lá com os meus clientes. É onde os dois que combinaram de casar, criaram uma família, construíram suas casas, seu patrimônio, agora, na hora de divorciar, se entendam também para fazer isso. Mas quanto à guarda dos filhos? E daí, nessa questão, quando é consensual, você consegue, através do mediador, um advogado bem intencionado, que juntem os dois e decidam como é que vai ficar a rotina do filho, como é que cada um pode fazer da melhor forma, que consiga dividir o tempo de cada um dos genitores com o seu filho e fazer... E as obrigações também. E as obrigações, com certeza, mais obrigações até do que o tempo. E consegue fazer da melhor forma possível. Se você conseguir da forma consensual, é mil maravilhas. Dizem que é o cenário do amor, sabe, do pós-casamento. Agora, se você ficar numa guerra com a outra parte, brigando, não conseguindo se decidir sobre o futuro das crianças, seja dos bens, seja dos valores que você paga de alimentos, aí dizem que é o caminho das dores. Porque daí são longos processos, que na minha área são processos bastante caros, porque são processos de muito trabalho para o advogado. Então, você vai se gastar muito dinheiro e vai entrar numa guerra com a outra parte com quem você deveria entrar em acordo. Porque, na verdade, ela só está deixando de ser sua ex-mulher ou seu ex-marido. Mas tem coisas que ficam entre vocês e que nunca vão deixar de ser, que são os laços com os filhos. Então, nada mais legal do que você possa entrar no consensual com a sua futura ex e acerte ali da melhor forma possível como é que vai ficar o dia a dia de vocês, sempre visando o melhor interesse, que são os nossos filhos, né? Exatamente, tentando fazer com que elas sejam minimamente afetadas, né? Sim. Não tem como não ser afetada a criança, né? Diante de uma situação de separação dos pais, mas que seja o mínimo possível, né, doutor? A gente tenta desmistificar um pouco e falar assim, não é o que o pai quer, é o que é melhor para os filhos. Sim. Então, por mais que seja pior para você nessa situação, ter que pegar em algum lugar que você achava que era fora de mão e tal, mas para o seu filho tá melhor, então vou manter dessa forma. Vê se consegue fazer assim, depois a gente vê, se tiver que mudar, vocês entram em acordo e falam. Mas é muito bom ter diálogo entre os dois, porque sem o diálogo vira uma guerra e às vezes essa guerra acaba até visando destruir a imagem do outro, que depois que você deixa de ser casado, você não quer, né? Você quer ter uma tranquilidade, uma paz e que seus filhos tenham paz também com o final do relacionamento de vocês. Com certeza. Mas as mães ainda são priorizadas? Eu não entendo que as mães são priorizadas, mas eu acho que geralmente quando as crianças são os menores, acaba ficando com a mãe. E por essa situação mais normal, porque também tem pai que fica mais com a criança do que a mãe, é muito comum também, quem fica com a criança acaba sendo privilegiado em algumas situações, como o domicílio da criança, como algumas coisas que cuidados maiores ficam sob a responsabilidade dessa pessoa, então acaba tendo mais direitos sobre a criança. Mas não necessariamente que o outro não tenha direitos. Ela só tem mais voz porque é ela que fica no dia a dia com a criança. Sim. E aí, nesse caso de litígio, né, que você trouxe aqui pra gente, doutor, como é que funciona quando um quer a guarda compartilhada, o outro não quer ficar com a criança?
Em tempo integral? Como é que funciona? Hoje em dia, no judiciário, o mais normal é a fixação de guarda compartilhada. As pessoas às vezes não querem, tem uns debates, falam, o pai acaba não ficando muito tempo, ele quer a guarda compartilhada. Mas a gente não pode esquecer que guarda e visita são coisas diferentes. Guarda é sobre quem vai cuidar das coisas da criança. Quem vai decidir as coisas da escola, onde vai morar, onde vai estudar, o que vai fazer de atividade extracurricular, se vai numa festa à noite, se não vai, se pode já sair com essa idade ou não. Isso é guarda. Visitas é você ficar efetivamente com a criança. Então, o que é? O seu direito de ir lá, pegar no final de semana, na sexta-feira à noite, ficar até domingo e devolver à noite no domingo na casa da mãe, ou diretamente na escola na segunda. Isso é visita. No final de semana é um, final de semana é outro. Feriados é um, feriados é outro, intercalado, férias a cada 15 dias para cada um. Isso é visitas. Então, a gente não pode misturar as duas coisas. O juiz, se não tiver briga, se não tiver algo muito sério acontecendo na dinâmica daquele casal, ele costuma fixar guarda compartilhada. Ou seja, os dois têm direitos e deveres sobre a criança. Os dois podem ir lá na escola, falar com o diretor, os dois podem decidir as atividades da criança, os dois, é sempre os dois. Quando a guarda é unilateral... ou ambos podem fazer individualmente? O normal, quando é consensual, escolhe a escola, vai os dois lá na escola, né? Conversa. E quando precisa, às vezes um pega, o outro pega, a escola está autorizada os dois a ir buscar. Quando a guarda é unilateral, não, é só um. E o outro só se aquela que tem a guarda autorizar a fazer, entendeu? E daí a escola, quem decide é quem tem a guarda lateral, onde vai morar, quem decide é quem tem a guarda lateral. Então, eu acho que o melhor é fixar a compartilhada para que os dois tenham voz na educação desse seu filho, que é o normal, né? Não estão mais juntos, mas os dois têm que ter voz. Mas aí como é que fica a moradia? A moradia, que é o domicílio da criança, tem que ser fixado em algum lugar. Então, quando é fixado o domicílio, depois, para mudar, somente se os dois concordarem ou uma decisão judicial que autorize a mudança. Então, até me foi perguntado esses dias aí, e eu que fico com a criança, eu preciso mudar porque onde eu quero ir trabalhar, eu consigo deixar a criança em algum local e hoje eu não consigo porque ela fica em casa, eu preciso de uma babá. Então, E o que o genitor acha? Bom, ele não concorda, então eu tenho que entrar com uma ação para pedir esse suprimento da concordância do genitor para mudar de local, porque a pessoa só vem a cada 15 dias fazer visitas, ela não quer abrir mão, entendeu, dessas visitas, mas também não deixa você se mudar de local. Então, você tem que pedir. É isso aí, doutor. Chegaram algumas perguntinhas no nosso WhatsApp, perguntinhas que vieram com relação ao abandono afetivo, nosso tema de hoje aqui no nosso programa. Vocês que participaram, muito obrigada pela participação. Primeira pergunta que a gente tem aqui é de uma pessoa que não quis se identificar. Ela fala o seguinte: olá, meu ex-marido não dá atenção para nossa filha. Ele se casou com outra mulher e ela não gosta da menina. Acho que já está caracterizando como abandono afetivo. Gostaria de saber se a criança precisa ser ouvida no processo. Sim. O abandono afetivo, acredito que se ele não visita, está caracterizado, a depender de quanto tempo ele não faz isso. Se ele nem exerce os direitos de visita a cada 15 dias, então daí está altamente comprovado. A criança será ouvida se ela tiver a idade suficiente para isso. Que seria? Então, você pensar numa criança de 4 anos, talvez ela não tenha idade, mas uma criança de 12, 13 já começa a ser ouvida. A partir dos 11, 12 anos já dá, né, para ser ouvida. Eu vou te falar, minha filha tem 7, se eu ouvir ela vai falar direitinho o que aconteceu, como é que ela está se sentindo, ela fala tudo. Eu não sei como é que seria para considerar sempre pelo psicólogo, né? Como é que o psicólogo ia considerar um relato de uma criança de 7 anos. Mas a minha, pelo menos experiência própria, acho que ela é bem espertinha para responder tudo, e ela fala tudo que está na cabecinha dela, tal, mas só um psicólogo pode tirar isso. Ninguém pode chegar filmando a criança. Mas precisa, é obrigatória essa participação da criança? Depende do tamanho da criança e depende do da juiz. Situação. Se o juiz não estiver muito convencido que aquilo está acontecendo, ele manda ouvir a criança, mas não é ele que vai ouvir. Tá. Vai um psicólogo, numa sala, num ambiente específico, próprio, vai ouvir, vai fazer um relatório e vai entregar para o juiz. Não é uma situação constrangedora para a criança de jeito nenhum, né? Agora, a partir do momento que virar adolescente ou pré-adolescente, o juiz pode chamar lá na sala dele e ouvir, sem problemas. A partir dos 14 anos, acho que vai e não vai cometer nenhum abalo para a criança, nada. Ele vai com jeitinho, tudo avisa, ó, sou juiz, queria ouvir de você, saber de você o que vai acontecer, e daí a criança vai lá e fala sem problema. Porque muitas vezes faz parte, né, doutor? Precisa, né? A gente não pode colocar os nossos filhos no meio dos nossos problemas, né? Sim. Tem que entender que esse problema é problema dos pais. Sim. Colocar os filhos pode gerar depois problemas que vocês depois vão ter
questões a lidar com eles. E precisa disso. Eu acho que é uma questão tão nossa, do casal. Por que você vai passar para o filho esse problema? Mas, infelizmente, é o que mais acontece. É verdade. Bem, mais uma perguntinha da Adelaide Silva. Ela diz, boa tarde, eu gostaria de saber se pais idosos podem alegar abandono afetivo. Ao contrário seria, né, Adelaide? Eu acho que sim, se você tem o dever de cuidar dos seus pais idosos e não o faz, pode ser um abandono de incapaz, um abandono material e um abandono afetivo você pode causar sim. Mas desde que seja pré-determinado que você seja o cuidador daquela pessoa, entendeu? Às vezes você tem uma irmã que faz mais que a outra, tal. Precisaria provar, seria mais difícil a prova, entendeu? Agora, se tiver uma decisão judicial que obrigue ou que diga que são os filhos que vão cuidar e tal, aí você acaba, se você descumprir, você acaba praticando o tal do abandono afetivo. Mas é mais difícil, tá? Se você tem, por exemplo, pais com um diagnóstico de Alzheimer, ou um pai falecido, uma mãe com um diagnóstico de Alzheimer, e aí alguém ali na família acaba sendo tutor dessa mãe, é isso? Sim, porque você entra com uma interdição e daí aquele tem o dever realmente de cuidar. E os outros têm o dever de sustento junto com ela de sustentar. Mas de cuidar talvez seria daquele curador, vai ser difícil passar a responsabilidade para outro. O que acaba acontecendo é não ter um processo e ninguém se interessar e ter sempre um filho que às vezes mora junto, que às vezes está mais perto, que acaba fazendo tudo, fica sobrecarregado e acaba acontecendo bastante. É difícil provar, mas existe o abandono de incapaz. Mas o abandono de incapaz só ocorre quando todo mundo abandona o idoso. Então é bem mais difícil de acontecer, entendeu? Sempre tem um cuidando, e daí os outros como é que fica? Ainda bem que sempre tem um cuidando, né? Sempre Tomara que sempre seja assim, né, doutor? Cuidando, né? Perguntinha da Rose Martins agora, ela diz, olá, o abandono afetivo interfere no direito de herança, doutor? Interfere sim no direito de herança, porque se aquela pessoa é herdeiro de uma que ela deveria cuidar e o abandonou ou tal, é causa de deserdação daquela pessoa, tirar ela da herança. Então é uma coisa que deve se prestar atenção. Se houver um abandono afetivo pretérito, pode os outros herdeiros alegarem que ele não é digno de receber aquela herança, porque ele o abandonou o seu pai, então ele pode perder a herança sim. Se o idoso fizer um testamento dizendo que foi abandonado pelo filho, provavelmente ele vai sair fora da herança. É mesmo? Só com o testamento, não precisa de outros tipos de provas? Não, mas é difícil fazer o testamento, não é todo mundo que faz, né? Mas se ele conseguir lá provar, falar, olha, eu tô tirando da minha herança o meu filho tal, porque ele não quis saber de mim, ele me largou, aqui me abandonou e tal, e por isso eu não quero que minha herança vá para ele, pode ser que se perca o direito da herança. É uma ação de deserdação, uma ação difícil de pegar, mas acontece, a gente tem algumas no escritório e pode ser excluído da herança, sim. Então, atenção também, né? Doutor, última perguntinha bem rapidamente, a gente tem um minutinho. Silvana Rodrigues pergunta, filhos criados por outros parentes podem processar os pais biológicos por abandono? Acredito que já numa fase adulta. Talvez possa, sim, indenização, mas tem um prazo, que se diz prazo prescricional para entrar. A partir daquela criança, a partir do momento que aquela criança vira maior de idade, ela tem um prazo, a depender de cada caso, que ela tem que entrar com essa ação. Se demorar mais de 8 anos, principalmente 8, 5 anos, acaba perdendo o prazo para entrar com essa ação indenizatória, não pode bobear. Quantos anos? 8 anos? 18, a partir dos 18 anos começa a contar o prazo. O incapaz não tem prazo. Mas a partir dos 18, que ele fica maior, ele já tem um prazo prescricional de 4, 8 anos, dependendo de cada caso, que se ele não entrar nesse prazo, ele perde o direito de pedir essa indenização. E é ele que tem que pedir a partir dos 18. A partir dos 18 é ele que pede. Tá certo, é isso aí. Doutor, muito obrigada, viu, pela sua participação. Gente, vou deixar aqui o Instagram do doutor Daniel Oliveira, é o @Dr. Daniel Mota Oliveira, é isso, né, doutor? É isso mesmo. @Dr. Daniel Mota Oliveira no Instagram, para que você venha conhecer mais do trabalho dele. Foi um prazer te receber aqui. Muito obrigada pelos esclarecimentos, viu? Clara, muito obrigado e convido a todos a comparecer lá nas minhas mídias. Sempre um assunto interessante, direito de família e sucessões, que vocês podem ter interesse aí em consultar. É isso aí. Obrigada, doutora. Até a próxima. Tchau, tchau. Bem, nós vamos agora a um breve intervalo e já voltamos com o artesanato aqui no nosso programa, hein? Não sai daí, não.
Já estamos de volta com o nosso programa. Ótima tarde a você que está chegando agora. Muito obrigada pela sua companhia. E agora chegou aquela hora que a gente mais gosta aqui no nosso programa, que é o artesanato. Roda a vinheta. Bora aprender a fazer pintura criativa em MDF hoje com a Ana Paula Silva, artesã, aqui comigo. Tudo bem, Ana? Tudo jóia. Prazer, bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigado, o prazer é meu estar aqui com vocês. Prazer todo nosso de recebê-la para aprender a fazer um trabalho tão lindo, né, Ana? Olha, gente, que trabalho maravilhoso da Ana. Obrigada. Trabalha mais com caixaria, assim que você fala? Isso. A minha especialidade são as caixas, né, que a gente chama de caixaria, mas faço placas, né, tudo que está relacionado à pintura em madeira. Olha só, gente, uma coisa mais linda que a outra, com essas sobreposições, né? Isso. As texturas, né, eu acho que fica bem bacana. É um trabalho bem completo, né? Isso. Não é só pintura, não. Tem todo um processo aqui que você faz, compra a caixa ali, como aquela ali, isso, bem sem nada, né? Crua, dessa forma. E aí a gente trabalha, né, para deixar decorada. É isso aí. Ana, conta um pouquinho da sua história pra gente. Começou a trabalhar com artesanato há quanto tempo? Bom, eu já trabalho com artesanato há mais de 15 anos, né? Eu comecei por terapia, quando a minha mãe faleceu. E depois se tornou um hobby e agora também a minha profissão, né? Então já estou nessa caminhada aí há mais de 15 anos. Mais de 15 anos e é muito bacana, né, essas histórias, porque muita gente fala que começou realmente no artesanato como uma terapia. Exato. E muita gente, inclusive, saiu da depressão, saiu de uma síndrome aí qualquer, né? De uma síndrome do pânico, de uma ansiedade, justamente trabalhando com o artesanato. Por que isso acontece, Ana? Na verdade, a arte manual, né? Pelo menos para mim foi assim. Trabalhar com artesanato, além de despertar a criatividade, você foca naquilo, você consegue trabalhar a sua cabeça, desfocar dos seus problemas, né? E ao final, quando você vê uma peça pronta, você fala, nossa, fui eu que fiz, né? E aquilo te dá um prazer muito grande. Então, o artesanato, ele cura, assim. Ele cura, ele salva. Aconteceu comigo e eu acredito que muitas outras pessoas também. Hoje você, inclusive, dá aulas. Sim, dou aulas. Você tem outros relatos de alunas que também viveram a mesma situação, assim, que saíram de uma depressão, saíram de uma tristeza, assim, trabalhando com artesanato, que buscaram no artesanato uma terapia? Tenho sim. Ali no meio, ali entre as minhas alunas, minhas colegas artesãs também, tem muitas que têm esses relatos de perda na família, até a minha professora tem uma história parecida com a minha, né, minha primeira professora de artesanato, então, que foram atrás do artesanato para buscar realmente uma fuga, uma terapia, por conta de óbito de mãe, de filho, outros parentes. Então, tem sim, tem várias histórias, vários relatos nesse sentido. E aí você começou a trabalhar com artesanato como uma terapia. Em que momento você começou a empreender no artesanato? A empreender eu comecei durante a pandemia, né? Porque durante a pandemia não podíamos sair de casa, né? E aí o artesanato já estava ali na minha vida há muito tempo e durante a pandemia eu falei, não, eu preciso empreender, preciso me profissionalizar mais. E foi quando eu comecei de fato a trabalhar o artesanato como uma profissão também. Então, há uns 3 anos, 4, eu comecei a empreender com artesanato, comecei a dar aulas e estou indo aí agora nessa carreira também. É uma área que te dá também uma boa renda? Sim. No seu caso, é uma segunda fonte de renda, Uma segunda né? fonte de renda, né? Eu tenho uma outra atividade também. Consigo conciliar as duas tranquilamente, né? A gente tem que ter um pouco de disciplina, mas dá certo. Dá para ter uma renda, sim. Para quem está acompanhando a gente agora, Ana, e gostou aqui do teu trabalho, falou, olha que coisa mais linda, eu gostaria tanto de empreender no artesanato, né? Quais são as dicas que você dá para essa pessoa que está assistindo a gente nesse momento? Por onde começar? Na verdade, a primeira dica, a gente precisa se profissionalizar. Então, tem muitos cursos aí na área de empreendedorismo voltados para o artesanato e que ensinam como a gente deve se comportar, como a gente deve falar e como a gente deve oferecer os nossos produtos. Então, a minha primeira dica se profissionalize. Depois disso, além de
profissionalizar para vender o seu artesanato, a gente precisa se profissionalizar para melhorar a qualidade do nosso trabalho. Sim. Então, é uma segunda dica. E a gente não pode ter medo ou vergonha, que é o mais importante, né? Muita gente ainda hoje tem preconceito de falar que é artesão. Não tenha, gente. A gente tem que perder isso, porque o artesanato é muito forte, né? Seja ele de qualquer tipo. Então, a gente não pode ter medo de dizer, sou artesã, trabalho com isso e tenho uma fonte de renda no artesanato. Então, acho que perder o medo é muito importante. E é uma profissão linda e eu tenho certeza que muita gente hoje em dia quer esse tipo de profissão, que é o quê? O home office. Exatamente. Né? Que você trabalha na sua casa, no seu tempo, né? Você, por exemplo, tem uma outra profissão, né? Une as duas. Exato. E você trabalha no seu tempo, naquela hora que é possível para você, né? Exatamente. Então, isso, na verdade, hoje, gente, é o sonho de muita gente, não é, Ana? Com certeza, com certeza. O trabalhar em casa, fazer o nosso horário, né, de trabalho, isso é muito importante, principalmente para quem é dona de casa, é mãe, né? Ou tem também uma outra atividade, então é muito importante. E eu acho que a dica principal, de fato, é não tenham medo ou vergonha de dizer sou artesã. É isso aí, até porque é uma profissão maravilhosa, tem que ter orgulho de ser artesã. Exato. Quanto mais eu conheço artesãos aqui no nosso programa, mais eu admiro essa profissão, porque vocês têm muito talento, muita criatividade, né? E a gente tem que aprender com vocês. Então, bora aprender com a Ana Paula, Bora certo? lá. Vamos lá. Antes da gente começar, lista de materiais na tela, por favor. Olha lá, a lista de materiais que a gente vai utilizar hoje, gente, é caixa de MDF com tampa de acrílico, papel de seda para decupagem, tinta PVA ou acrílica nas cores branco, rosa e azul, verniz acrílico fosco, rolinho de espuma, pincéis pituá e chato de cerdas naturais, lixa para madeira, estêncil de estamparia, espátula plástica ou de metal, gel envelhecedor, cola branca extra e a massa acrílica ou pasta para modelagem. Lembrando que a lista de materiais fica lá no nosso Instagram, @nossoprograma mais tarde, para que você possa acompanhar. Não deu tempo de anotar? Não tem problema não. Mais tarde você pega lá no @nossoprograma no Instagram, tá? Bora começar então, Ana? Vamos lá, então. Então, eu trouxe aqui a peça de MDF cru, deixa eu tirar a tampa, e o puxador. E a primeira... Vem junto não, né? Vem junto. Vem junto. Quando você compra a peça, vem o puxador e a tampa de acrílico. Tá? E aqui eu trouxe ela no cru. E a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó, a primeira etapa é fazer a massa, né, a pasta com o estêncil. Tá. Vou já dar uma dica aqui pro pessoal, deixa eu tirar aqui. Para quando a gente vai fazer o estêncil, vou até colocar aqui, ó. Quando eu coloco o meu estêncil aqui, ele fica caindo. Tá. Se eu tiver aqui um apoio, aqui eu tô usando uma caixa igual, ele vai ficar retinho. Não precisa colar não, né? Não há necessidade aqui. Se a pessoa não quiser, não tiver prática, habilidade, né? ela pode colar com uma fita. Eu não vou colar. Tá? E quando você coloca um apoio para ele ficar reto, ele facilita muito. Muito mais difícil você trabalhar com estêncil caindo. Porque senão você tem que ficar segurando também o tempo todo, Exato. né? Então, a chance de ficar tortinha é gigante. Exatamente. Então, essa é a primeira dica que eu dou aí pro pessoal. Tá. Não precisa ser uma caixa igual, pode ser qualquer outra coisa que seja da altura e que fique certinho. Eu trouxe aqui a massa para modelagem, né? Massa acrílica, nesse potinho, mas pode ser uma pasta para modelagem, tem aí no mercado de várias marcas. E a espátula que eu pedi, ó, coloquei aqui. E aqui, ó, eu vou trabalhar com as costas da espátula, passando delicadamente. Como se estivesse fazendo na parede mesmo, né? Exato. Eu costumo brincar com as minhas alunas que é como se você estivesse passando manteiga no pão. É verdade. Boa. Bem delicadamente. Quando você coloca a massa, ele já fixa. Então, aí eu não preciso mais segurar, ó. Eu posso vir delicadamente segurando a peça. Trabalhar com massa é muito gostoso. Faz isso em todos os lados da caixa? Pode fazer em todos os lados. Eu fiz a opção por fazer em 2 lados. Tá. Então, eu fiz em 2 lados e os outros 2 eu vou só fazer a decopagem normal. Porque aí eu já ensino os 2 jeitos também pro pessoal.
Ó, passei a massa. Para eu retirar, ó, seguro uma pontinha do estêncil, levanto com a outra mão. Olha, fica perfeito já. Tá perfeito. Aí aqui eu retiro com o dedo mesmo, tá? Ó. Coloco essa sobra aí das a sobra bordas, nas né? laterais para que ele fique bem perfeitinho. Certinho. Fica assim. Deixa eu só. Podemos já tirar essa caixa daqui? Pode, por favor, desculpa. Só para melhorar aqui a visualização, né? Isso. Deixa eu só limpar aqui o... Olha, mas fica perfeito mesmo, hein, menina? Fica, ó, fica perfeitinho. E aí, depois disso, a gente espera secar. Quanto tempo, mais ou menos, Ana? Essa massa que eu uso, ela seca em torno de 20 minutos, meia hora. Aí você para ali. Eu paro, café. deixo. Se colocar no sol, né? Se você estiver em casa, for durante o dia, você pode colocar no sol. E aqueles Pra secar. secadores? Também funciona sopradores. aqui. O soprador eu até trouxe ali, mas eu acho que não vai precisar usar. O soprador funciona aqui, ele agiliza um pouquinho a secagem, mas a massa eu prefiro deixar secar naturalmente. Tá. Eu acho que fica mais bacana. E dependendo da massa que você usa, quando você joga o soprador aqui, ela estufa. Então ela fica parecendo um puffzinho, uma neve. Se você quiser, aquele efeito é bacana. Mas no caso aqui eu não quero. Tá. Eu quero que fique uma textura retinha. Até porque depois você vai lixar, né? Exato. Exatamente. Então deixa eu tirar Para deixar ela mais fininha ainda. Isso. Eu vou lixar aqui por cima depois para deixar ela mais fininha e também para a gente poder fazer o trabalho que a gente vai fazer. Agora, depois disso aqui, o que a gente faz? Eu vou passar branco em todas as laterais. Por que eu preciso do branco? Quando eu faço uma decopagem com papel de seda ou guardanapo de papel, que são papéis bem fininhos, eu preciso de uma cor clara de fundo para eu ter fidelidade na cor do desenho. Sim. Eu posso colar direto? Eu posso. Mas ele vai ficar amarelado. Ele não vai ter a fidelidade da cor que tem aqui. É isso porque aí. ele pega o fundo do MDF. É isso aí, gente. Já ficou essa dica da Ana. Vou pedir para você me dar um minutinho, Ana, que a gente vai seguir para um rápido intervalo. Mas já já a gente volta com a continuação dessa aula da Ana Paula Silva, artesã, hoje aqui no nosso programa. Rapidinho, nós vamos ao intervalo, já voltamos. Já voltamos com o nosso programa desde o último bloco. Começamos aí um artesanato, estamos aprendendo a decorar uma caixa em MDF com pintura criativa. Ana Paula, artesã, está aqui do meu lado, ensinando a gente a fazer toda essa decoração com stencil, com decupagem. Isso, exato. E a gente segue aqui, né? Você só fez aqui essa parte com stencil e massa. Massa, isso. O próximo passo aqui na nossa peça é passar a tinta branca em tudo. Pintura. Pintura. Então, eu vou passar aqui só de um lado para vocês verem. Eu coloquei o branco aqui numa bandejinha de isopor e eu vou passar com um rolinho. Isso é bem tranquilo de fazer, tá? Vou passar aqui aonde tem a textura, para o pessoal ver. Uma demão aqui vai ser suficiente, tá? Porque eu vou colar um papel por cima, né? Mostra aqui para essa câmera pra gente, ó. Ó. Tá dando pra ver, né? Ó. Uma demãozinha só? Uma demão só, esperei secar. Tá? Aí, como num passe de mágica... Na televisão é tudo aqui, mágica. A gente tem um lado aqui, ó, sequinho já com a textura e o branco, que é o passo que eu finalizei ali. Vamos começar aqui, tá? Então, eu vou colocar ela assim, porque agora nós vamos fazer a decopagem aqui em cima. Tá, essa daí já tá com o processo feito, né, ali do lado. Isso. Mas faz de conta que a gente só tem esses dois aqui. Vou fazer... E pintou. Exato. Aqui, esse lado aqui eu fiz a textura, pintei. Exatamente onde eu terminei ali. O interior você pinta só depois, é isso? O interior eu pinto depois. Aqui eu trouxe já pintado, mas o interior eu usei essa tinta rosa que eu escolhi baseado na cor do papel que eu vou usar aqui. Vamos lá, então. Então, aqui, passei uma lixinha. Essa aqui é a lixa 400, só para deixar a textura bem uniforme. bem uniforme.
E aí eu vou vir com papel de seda. O papel de seda que eu escolhi é esse aqui. Tá? Ele é assim, é uma folha grande, com essa imagem, mas eu trouxe ele cortado já. Tá. Pra gente facilitar aqui o trabalho. Então, eu trouxe ele cortado. Esse pedaço aqui vai dar pra fazer os dois lados. Olha, gente. Porque... É bem econômico, né? E eu gosto muito de usar o material que eu tenho, todo ele. Porque a gente... Não desperdiça nada. Não desperdiço nada. E artesão é assim mesmo, né? Não desperdiça nada. Então, qualquer coisinha que veja, já utiliza, já pensa, posso utilizar numa outra obra. Desse jeitinho. Então, uma folha daquele tamanho, eu fiz essa peça que eu trouxe pronta e eu tô fazendo essa aqui. Então, eu fiz 2 caixas com uma única folha. Aqui, como que eu vou fazer, gente? Eu vou só dar uma marcadinha aqui no tamanho, porque eu quero a figura centralizada. Tô marcando aqui, ó, na lateral da peça. Sem precisar medir, é um mais ou menos ali, né? Marquei aqui e aí eu venho com a cola branca. Cola branca extra, não pode ser a escolar, tá? Tem que ser aquela mais grossinha. A PVA extra. PVA extra é o nome. Isso. A escolar, ela tem muita água. Pro artesanato, ela não funciona. Ó, tô espalhando aqui com o pincel. Tô usando um pincel de cerda dura para que possa entrar bem aqui dentro da textura. Espalha bem, não precisa muita cola, né? Não precisa, excesso de cola faz rasgar o papel. Olha ali. Então tem que estar bem... É a técnica mesmo, né? Tem que ir na técnica. Isso. Aí aqui, ó, eu vou onde eu já tinha feito uma marcação primeiro, né, ó. Coloquei aqui. E eu vou pegar um plástico... Opa! Gente, um plastiquinho qualquer. Coloquei por cima e este plástico serve para eu poder apertar. É para alisar aí. Isso, alisar e não rasgar o papel que está por baixo. Porque aí eu não tenho o atrito direto no papel e aqui eu tenho que imprimir um pouquinho de força, porque eu quero que o papel entre a textura. É legal, cada artesão tem uma técnica aqui, né? Isso. Então é muito bacana essas dicas, né? Esses truquezinhos, né, que vocês fazem para que a pessoa que está em casa ela consiga também fazer sem ter o prejuízo na peça. E cada detalhezinho agrega um valor na sua peça, né? É verdade, isso mesmo. Tem gente que tem artesão que cola o papel de seda molhado. Eu não vejo essa necessidade. Eu colo ele seco. Então, aqui, ó, eu colei. E agora eu vou pegar uma lixa... Isso aqui é uma lixa de unha. Daquelas de fazer unha de gel. E aí eu vou, ó, de cima para baixo, delicadamente, eu retiro o excesso do papel. E aí ele sai bem certinho, né? Sai certinho. Por isso eu consigo aproveitar ele 100%. Ó que beleza. Porque esse pedacinho que você sobrou, você já vai utilizar... Eu vou utilizar do outro lado, exato. Perfeito. Então, aqui ficou assim e eu vou colar rapidinho aqui desse lado, onde não tem textura, para o pessoal ver que não enruga. Porque, às vezes, sobre a textura, pode parecer que fica enrugado, não enruga. E o papel de seda tem uma coisa que é muito boa, Clara. Ele, se ficar uma ruguinha e ela não tiver sobreposta, papel sobre papel, se você jogar o aquecedor aqui, soprador ou o próprio secador de secador cabelo quente, a ruga some. Olha essa outra dica, muito importante. Porque nem todo mundo, ainda mais das primeiras vezes, vai conseguir colar direitinho sem bolha nenhuma. Isso não quer dizer que a peça está estragada, tem que jogar fora e começar de novo. Não, tem técnica para resolver o problema. Jogou um pouquinho de calor aqui, ó. Mas pode ver que aqui eu coloquei, não ficou nem ruga, mas nenhuma. Eu vou pôr o plastiquinho e aí eu vou alisar do meio para fora. Da mesma forma que se eu estivesse colando um guardanapo, então para quem está começando e for usar o guardanapo de papel, a técnica de colagem é a mesma. E você não desperdiça nada e acaba gastando menos também para fazer a peça, né? Exatamente. Tem uma ideia mais ou menos de custo dessa peça? Essa peça aqui, o custo dela com o papel, a caixa, ela vai ficar em torno de uns R$20.
E aí você pode vender, pelo menos lá na região onde eu vendo. Interior de São Paulo. Interior de São Paulo, eu consigo vender ela por R$55 a R$60. Já é um ganho aí de quase 200%. Exatamente. Se for 60, 200. Exatamente. Então aqui eu vou tirar rapidamente também. Quem não tem experiência pode esperar secar, tá, gente? Para tirar aqui o excesso do papel. Se tiver com receio ali, né? Se tiver seco, ele sai com mais facilidade, tá? É que aqui a gente vai fazer. Lembrando que, como você disse, é terapia, né? Então, o gostoso é ir fazendo devagarinho não tem mesmo, pressa. né? Exatamente. Eu vou deixar ele aqui e só vou mostrar pra vocês rapidinho que esse pedacinho aqui, deixa eu ver se dá pra ver aqui, o que sobrou, dá pra gente fazer, ó, a decopagem no puxador. Olha... Tá? Não vou colar aqui agora, porque é exatamente igual eu fiz ali. É o mesmo processo. É o mesmo processo, mas eu vou colar aqui, que é o puxador da tampa. Então, eu usei 100% do meu papel, gente. E fiz 2 peças. É isso aí. Tá. Sem desperdício. Sem desperdício. Aqui o próximo passo é usar o verniz fosco, que eu trouxe aqui, antes de fazer qualquer outro processo. Por quê? Agora já não precisa mais lixar nada. Por enquanto não, eu vou lixar aqui, mas eu vou Tá. lixar depois. Deixa eu ver qual que eu acabei de colar. Acabei de colar esse. Por que que eu vou usar o verniz fosco aqui? Porque ele vai me proteger o meu papel. Porque eu ainda vou fazer um sombreado aqui com tinta, então eu protejo o papel Tá. quando eu passo o verniz fosco. Sempre que faz a decupagem, precisa passar o verniz. Precisa passar o verniz. Imediatamente, no papel de seda eu passo imediatamente após, porque qualquer outra coisa que eu vou fazer aqui por cima, o meu papel tá protegido. Tá. E eu sempre faço coisa por cima. Nunca para aí, né? Nunca vou parar por aqui. E é aquilo que falamos, cada detalhe vai trazer mais valor para sua peça. Exatamente. Então aqui eu já passei o verniz. Vocês viram que eu joguei o verniz, passei um rolinho, tá pronto. Sem muitas dificuldades. Sem dificuldade. E aí não precisa esperar secar esse verniz? Esse precisa, mas no passe de mágica eu tenho o outro lado aqui que tá seco. Quanto tempo mais ou menos? O verniz, 10 minutos. 10 minutos tá seco. Ou você pode, aqui você pode colocar o soprador ou o secador de cabelo. Boa. Tá? Tranquilamente. Aqui eu já trouxe um lado seco e já com verniz. Tá. Tá? E agora a gente vai fazer o trabalho da lixa pra gente mostrar a textura que eu fiz por baixo. Então, a lixa 220, que eu pedi na lista de materiais, ela vai entrar aqui agora. Ela é uma lixa... Não corre mais risco desse papel rasgar. Não. De jeito Tá nenhum. envernizado. Então, aqui eu peguei uma lixa mais grossa, que é a 220. E é claro, se vocês tiverem, né, quem estiver fazendo a primeira vez, tiver com medo, vai devagar. Ó. E aí vai lixando aqui por cima do papel, tá, gente? É nesse processo que vai mostrar a textura até embaixo. Exatamente. E aqui, ó, eu vou colocar um pouquinho de força. Tem lixa que é um grão mais grosso, que desgastaria mais rápido, mas eu prefiro ir devagar. E garantir que o meu trabalho vai ficar mais bonito. E aqui eu tô colocando... Até porque a ideia não é rasgar o papel, né, colega? Não, Então... isso. A ideia aqui é mostrar a textura embaixo. Eu só vou passar um paninho, porque ele vai soltando. Olha como já vai aparecendo a textura. Deixa eu ver qual a câmera ali. Olha como vai ficando branquinho, a textura já vai aparecendo. E aqui é a gosto. Se a pessoa gostar mais, ela lixa mais. Se gostar menos, ela lixa menos. Eu vou lixar mais, porque eu gosto que pareça bastante. E aparece bem, né? Aparece. Depois que você passa a lixa, você consegue ver bem a textura de baixo. Aí eu vou tirar só aqui o pozinho para eu poder mostrar pro pessoal. Olha como aparece bem. Perfeito. Acho que deu para ver, né? Deu, opa. E aqui, ó, a gente vai fazer isso dos dois lados. Aqui eu acabei de passar o verniz, então não vou fazer agora. E agora a gente vai dar o acabamento aqui. Que é a pintura. A sombra, que a gente vai fazer com o pincel. Vamos lá. Tá? Então, para fazer essa sombra, eu vou usar aqui um gel envelhecedor, tá? Num tom de marrom. Mas quem não quiser fazer envelhecido, pode usar a tinta.
Mas sempre é bom fazer um sombreado, porque é o que dá esse acabamento, Eu né? gosto desse visual. acabamento. Eu poderia até fazer um pedacinho aqui com a tinta pro pessoal. Então, eu peguei um pincel pituá, que ele tá seco. Tá? Vou colocar no gel e aí eu tenho que colocar bastante. Eu sempre brinco, ó. Primeiro a gente coloca muito, encharca o pincel de tinta. E depois tira o excesso. E depois tira. Por que precisa fazer esse processo? Esse processo aqui é para garantir que a tinta ela esteja em todo o meu pincel. Tá. Só que eu não posso vir com ele muito carregado aqui, porque aí eu não vou sombrear. Não vai dar esse efeito, eu vou manchar, né? Eu vou manchar a peça. Né? Eu não consigo... Porque a ideia da Ana é dar esse efeito de peça envelhecida, né? Isso, exato. Madeira envelhecida. Exatamente. Se vocês quiserem fazer... Eu não gosto de envelhecido, mas eu quero fazer um efeito de sombreado. Aí vocês podem usar a tinta, por exemplo. A mesma cor que pintou aqui por dentro, ó. Peguei a tinta, fiz o mesmo processo. Depois eu vou fazer de um lado ali com tinta para mostrar pro pessoal. Acho que a gente não vai ter tempo, não, porque, ó, voa aqui no nosso programa, menina. Então, ó, tirei bem o excesso. Deixa eu mostrar aqui como que tá bom. Tá bom quando eu passar e ficar assim, o meu papel. Olha lá. Tá? E aí, quase nada, né? Quase nada. E eu venho para a peça, ó, com movimentos circulares. Eu começo metade do pincel fora da peça, metade do pincel dentro da peça, tá? Movimentos circulares, de fora para dentro. Nos cantinhos, se você quiser entrar um pouquinho mais, ele fica mais bonito. Deixa eu virar aqui para o pessoal ver. Mas é bem pouquinho mesmo, né? É bem só pouquinho. Uma sombrinha. A gente brinca que é uma sujeirinha de tinta. É. Aqui, ó. E não deixa de ser. Meu fundo não tá pintado, então... Tem umas técnicas que dá para fazer com borra de café também, não tem? Tem. Tem sim. Você não utiliza? Muito difícil. Mas tem várias artesãs que utilizam muito a borra de café. Até para fazer esse envelhecimento, viu? Exatamente. Dá super certo. E eu, como eu gosto de peças envelhecidas, eu ainda vou tirar um pouquinho mais do excesso e eu venho aqui dentro, ó. Passando só um pouquinho. E olha como já dá uma diferença, ó, de onde não tá para onde tem. Eu gosto muito desse efeito. E eu faço isso em todas as laterais. Deixa eu fazer aí, por aqui, último, você vai pintar a parte de dentro e a parte de baixo. Exato. Deixa eu fazer aqui, ó. Aqui já tá quase sem tinta, ó. O sombreado fica bem mais fraquinho. E aí... É difícil da câmera captar. É. Aí, por último, eu pinto por dentro e o fundo. O fundo, como é do lado de fora, eu venho direto com o rolinho de espuma. Tá? Então, aqui, deixa eu só mostrar nessa, porque eu acho que eu fiz no azul. E eu sempre coloco também alguma coisa embaixo para a peça não ficar direto na bancada. Então, todas as peças, se elas não têm o pezinho de metal, ela tem uma base ou o pezinho de metal ou alguma coisa embaixo, uma pérola, um chaton. E por dentro, eu usei um rosa para fazer essa pintura e eu usei o pincel, tá? Então, o pincel, passei a tinta, deixa eu mostrar aqui pro pessoal, ó. Você passa a tinta aqui nas laterais primeiro, todas as laterais, e depois já vem com o rolinho e cobre, porque aí eu não fico com marca de pincel dentro da minha pintura. E uma demão só? Aqui foram duas. Duas demãos. Então, passo uma demão... Por dentro e lá embaixo. Por dentro e embaixo. Então, eu passo uma demão lixa e vem com a segunda demão. Tá certo. E depois, o verniz em tudo novamente. Tá. Porque aí eu vou passar verniz por dentro, vou passar verniz de novo, aqui onde eu dei o acabamento, por baixo. E aí, a nossa peça vai ficar dessa forma aqui, igual a essa. E aí você falou da tampa, né? Eu achei... E a tampa, vamos pegar a tampa aqui de acrílico. Eu olhei a tampa e falei, gente, mas que vidro é esse? Tá meio bagunçado esse vidro aí, né, não, Ana? Ele é um acrílico, olha aqui eu até sujei, mas não tem problema, porque esse acrílico aqui, ele sempre vem com uma proteção. Deixa eu puxar aqui. Aí pensei, ufa, pelo amor de Deus. Então, ele vem com a proteção. Fiz toda a peça, finalizei, tirei a proteção de um lado. Ela vem dos dois lados, tá? Com a proteção aqui eu já tinha começado. Tirei a proteção. Sim, né? Agora sim, temos um acrílico lisinho. Tirei a proteção do segundo lado. E aí eu tenho o acrílico bonito, né? Lisinho, e aqui em cima, depois dá pra passar uma... E aqui em cima, ó, ele vai, como nesse, ele vai um puxador. Nesse aqui o puxador é um coração,
Que cola você usa aí? E eu vou usar aqui a cola de silicone frio, que a gente chama. Cola de silicone frio. Cola de silicone frio. Por quê? Porque ela é transparente e não vai aparecer aqui embaixo, ó. Lembrando que você também pinta embaixo, né? Por favor, gente, pinte, porque isso aqui é transparente. Então, eu preciso ter um acabamento aqui embaixo. E a cola de silicone transparente, ela fica transparente. Precisa pensar no acabamento de cada detalhe mesmo, né? Exatamente. E aí, a Ana Paula também coloca ali uma etiqueta, né? Uma etiqueta de identificação que eu coloco em todas as minhas peças, que né? Fica bem lindinho Para dizer que fui eu que fiz, né? Que eu sou artesã que criou aquele trabalho. É isso aí, a artista, né? Que criou aquele trabalho. Exato. Maravilhoso o seu trabalho, viu? Parabéns. Obrigada. Lindíssimo, não é, gente? Olha, perfeito, maravilhoso. Muito obrigada. E aí, como a gente tem 2 minutinhos ainda, eu já vou deixar seus contatos antes de qualquer coisa, antes que eu esqueça. Gente, Ana Paula Silva, artesã. Você confere aí o Instagram dela, @anasilva.artesanato, @anasilva.artesanato no Instagram. E você também pode entrar em contato com ela pelo WhatsApp, DDD 19, número 98144-0988, 98144-0988. Parabéns pelo seu trabalho, amei demais. Viu? Aquela última dica para artesã que está em casa, começou a trabalhar e aí você fala, é legal fazer um curso, técnicas de venda e tal, mas dá para começar divulgando no Insta, por exemplo? Dá para começar divulgando no Insta. O Instagram é um excelente local para divulgar o trabalho, né? Vou dar uma última dica super importante, que é o que eu acho importante. Apareça, mostre o seu rosto, diga que é você que faz. As pessoas se conectam com pessoas, né? Então, não fique com o Instagram que mostre só suas peças. Mostre você também. Né? Então, as pessoas gostam de ver quem está por trás daquele trabalho. O Instagram é uma excelente vitrine. E se mostrar fazendo até aquela peça, mostrar o processo. Bastidores, processos, né? Isso é importante. As pessoas, por experiência própria, as pessoas gostam de assistir, gostam de saber como que a gente faz, o que está acontecendo ali por trás das câmeras. A partir do momento que você começou a fazer esse tipo de divulgação nas redes sociais, como é que mudou aí a sua parte de vendas? Quando você começa a aparecer, né, as pessoas têm mais confiança em comprar o seu trabalho, porque quando eu divulgo numa rede social, muitas vezes as pessoas não me conhecem, elas são de longe. Então, quando elas veem o seu rosto, isso te traz um pouco mais de credibilidade, né? As pessoas te conhecem, sabem quem é você. Quando eu vou em feiras e eventos, né? Sou reconhecida, né, nessas feiras e eventos, então é importante que você apareça e as vendas aumentam muito. É isso aí, Ana, amei te conhecer. Ai, obrigada, eu também. Prazer, até uma próxima oportunidade. Com certeza. E parabéns novamente pelo seu trabalho, obrigada, viu? Obrigada pelo convite. Até a próxima. Até. Bem, assim nós encerramos o nosso programa de hoje. A você que ficou com a gente, muito obrigada pela sua companhia. Eu aprendi demais, espero que você tenha gostado também. Que Deus abençoe o restante do seu dia. Beijo grande, até a próxima. Tchau, tchau.